Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Hoje, capítulo 19, Igrejas Neopentecostais. Em fins da década de 1970, surgem no Brasil as primeiras igrejas neopentecostais. Como característica desse movimento religioso, destaca-se a teologia da prosperidade e a crença na atuação dos demônios, que no Brasil não assumirão o aspecto mítico encenado pelos filmes, mas serão identificados com as identidades que atuam em terreiros, principalmente Exus e Pombagiras. É certo que o surgimento dessas igrejas inaugura em nosso país um capítulo novo da intolerância religiosa, a ponto de merecer destaque em nosso estudo num capítulo próprio. Cumpre dizer, contudo, que nem todas as pessoas desse segmento pensam e agem como algumas lideranças do movimento. É importante evitar a generalização para não produzirmos intolerância por nossa parte, pois um dos efeitos de décadas de intolerância é justamente a aversão que o umbandista geralmente tem do evangélico. Mas isso é um reducionismo e precisamos evitá-lo. A bem da verdade, boa parte do movimento evangélico não nos incomoda de forma alguma. É certo que não concordam com nossas práticas e nossas crenças, e não precisam mesmo. Porém, quase sempre portam-se de maneira educada, focando seus interesses em assuntos de suas próprias igrejas, não causando qualquer aborrecimento ao povo de terreiro. O movimento que nos incomoda, e sempre incomodou, é apenas uma fração, se bem que numerosa, distribuída entre diversas igrejas, e que enxergam na Umbanda e nas entidades que se manifestam em nossas giras os demônios que tanto temem. A maioria das pessoas que conheço sobre esse assunto logo assumem discursos superficiais, como a dizer, são simplesmente fanáticos, pessoas sem bom senso, etc. Porém, a causa é mais profunda. Embora não seja meu desejo realizar um estudo aprofundado desse segmento religioso, com o qual nunca tive contato pessoal, penso ser importante compreender algumas de suas características para construirmos um entendimento em torno do motivo pelo qual se incomodam tanto com a nossa presença. Doutrina. O antropólogo Ari Pedro Oro, num excelente artigo, destaca algumas características das crenças desse segmento. O neopentecostalismo brasileiro reproduz e exacerba a crença no demônio, especialmente a Igreja Universal do Reino de Deus. Essa igreja, que há alguns anos constitui a face mais visível e mais polêmica dos evangélicos, sustenta dois princípios fundamentais. O primeiro compartilhado com o maior ou menor ênfase por outras igrejas pentecostais. Os demônios são os causadores dos males e problemas de toda a ordem que afetam as pessoas. Os elementos perturbadores da ordem natural das coisas, natural no sentido daquilo que conforme a vontade divina, cujo objetivo é distrair Deus. Ouçamos as palavras do seu fundador retiradas do seu livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Tudo o que existe de ruim nesse mundo tem sua origem em Satanás e seus demônios. São eles os causadores de todos os infortúnios que atingem o homem direta ou indiretamente. Em outro momento, ele se questiona e responde: qual a origem de todos os males que afligem a humanidade? Doenças, misérias, desastres e todos os problemas que têm afligido o homem desde que esse iniciou sua vida na Terra? Tem tudo na origem no diabo, segundo Edir Macedo. Portanto, para a Universal, o diabo não é somente a antítese, o arquétipo inimigo de Deus. Ele é a encarnação do mal, uma presença constante e ameaçadora na vida e no cotidiano das pessoas. E prossegue:
Com razão, a autora afirmando que as representações sobre o diabo constituem o eixo a partir do qual o universo simbólico dessa igreja é constituído. Logo em seguida, conclui, abre aspas, em segundo lugar, e nesse ponto distinguindo-se das demais igrejas pentecostais, sustenta a Universal que a Umbanda, Quimbanda, Candomblé e o Espiritismo, de um modo geral, são os principais canais de atuação dos demônios, principalmente em nossa pátria. Por isso, mesmo desde sua fundação, em 1977, essa igreja conduz um ataque sem trégua, contumaz, radical, contra aquelas religiões a tal ponto que esse combate tornou-se um de seus principais pilares doutrinários. Fecha aspas. Perceba, portanto, que não se trata simplesmente de fanatismo ou falta de bom senso. A doutrina construída pelas igrejas que compartilham essa cosmovisão identifica na identidade espirituais os demônios e sua teologia, o que causa a aversão costumeira a que estamos habituados. Lembre-se que, como estudado no capítulo passado, essas igrejas ganharam popularidade à medida que a Umbanda decrescia, sendo que muitos adeptos, decepcionados com os caminhos tomados por diversos terreiros, abandonando sua prática definitivamente, migraram para essas igrejas, onde encontraram pastores com um discurso que ia de encontro às suas frustrações. Tristemente, boa parte dos testemunhos dos convertidos sobre suas vidas metidas em macumbarias vieram de pessoas que realmente anos antes batiam cabeça e juravam ceder seus corpos para a caridade. Combate. Mais do que simplesmente identificar e associar os demônios de sua teologia com as entidades de Umbanda, essas igrejas criaram ferramentas para combatê-los, como a Noite da Libertação, onde diversos templos organizam cerimônias em que as pessoas endemoniadas, a mando do pastor, recebem as entidades que as atormentam e que logo se identificam como pretos velhos, caboclos, exus, crianças, etc. Não é preciso dizer, como está evidente há tempos, que boa parte dessas manifestações são encenações, por vezes, pagas. A estratégia é simples, antiga e eficaz. Essas igrejas crescem à medida que conseguem materializar os demônios que tanto temem e os associam com aquilo que acontece nos terreiros, com as manifestações espirituais. Ouro continua, abre aspas. Por sua vez, Brandão, 1988, percebe uma crescente lógica mercadológica no campo religioso brasileiro, sendo o ataque pentecostal às religiões afro-brasileiras uma expressão de concorrência religiosa existente no mercado de bens e serviços simbólicos. Igualmente, Mariano entende que os ataques dos crentes contra os afro-brasileiros e espíritas ocorrem por serem eles os maiores concorrentes no mercado de soluções simbólicas e prestação de serviços religiosos para os problemas materiais e espirituais dos estratos pobres da população. Fecha aspas. Em resumo, eles atacam os terreiros por vê-los como concorrentes no mercado religioso. Tanto é que, não raro, vemos práticas comuns nos terreiros como o descarrego sendo deturpados e adaptados à lógica dessas igrejas. É quase surreal, mas é verdade. Legado negativo. Estas igrejas construíram um grande poder econômico no Brasil, assumindo o controle de diversos veículos de comunicação de grande alcance, onde implementaram por muitos anos efetivos e persistente o combate a diversos segmentos religiosos, seja através da fala preconceituosa de seus líderes, seja pela deturpação de seus princípios e até mesmo com ataques diretos e nominais às religiões. Assim, não é difícil imaginar o que anos e anos de pregações contrárias possam fazer com o imaginário popular a respeito de Umbanda. Orixás, Exus, Pombagiras, etc. Basta conversar com qualquer leigo e provavelmente você perceberá que a primeira reação dele será o de assombro, recuo e medo.
Contudo, considero que o principal legado negativo dessas iniciativas foi o de criar um campo propício a manifestações de violência religiosa, que, embora surgidas no contexto das primeiras igrejas neopentecostais, hoje está muito além de seu alcance, atingindo níveis alarmantes, principalmente no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, contudo, principalmente por conta dos processos sofridos, a Igreja Universal, principal protagonista desses discursos, após ser condenada na justiça, parece ter refreado seus impulsos. Contudo, o ódio que ela acendeu no Brasil já vai para muito longe de suas fronteiras. Ano passado, o canal National Geographic Brasil publicou em seu canal um programa chamado Explore Investigation, em nome de Deus. E confesso, foi a primeira vez na minha vida que me assustei com o que vi em termos de intolerância religiosa, no mais baixo nível que se possa imaginar. Abaixo no blog está disponibilizado o vídeo. Condenação. Como já vimos em outro capítulo, em abril de 2018, depois de 15 anos de vai e vem jurídico, a Record foi finalmente condenada pela exibição de programas que claramente atacavam diversas religiões e demonizavam especialmente as entidades que comumente se mantinham praticando. A notícia causou pouco impacto, sendo ignorada pela maioria dos meios de comunicação, mas representou uma grande vitória para todas as comunidades de terreiro. Nesta condenação, foi acordado que, além de multa, a emissora deveria produzir 4 programas e transmiti-los em sua rede, como um direito de resposta. Porém, não a Rede Record, mas sim a Record News, canal de menor da emissora, sendo transmitido pela madrugada, sem obrigatoriedade de incluí-los na grade de programação. Os programas foram transmitidos e já estão disponíveis pela internet. Lideranças do movimento fizeram uso massivo em suas redes para tentar mobilizar os umbandistas a compartilhar esses vídeos ao máximo possível, procurando compensar a tentativa da emissora de escondê-los e minimizar o impacto negativo em sua programação. Ainda assim, contudo, é igualmente surpreendente a apatia e desinteresse do umbandista sobre essa questão. As pessoas que sacudiram o Brasil compartilhando vídeos de traficantes evangélicos, destruindo terreiros, não tiveram o mesmo empenho em divulgar essa marcante vitória. Antes de encerrarmos, é bom dizer que a cúpula religiosa que dirige a emissora não assistiu de braços cruzados aos programas com direito de resposta. Bastou que terminassem para logo em seguida relançarem o best-seller Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, livro que simplesmente destila ódio religioso. O site Gospel Prime noticiou assim a nova publicação. O relançamento do livro aconteceu na última sexta-feira, dia 2, em 8.773 templos e catedrais da Igreja Universal do Reino de Deus por todo o Brasil, atraindo milhares de pessoas. A condenação da Record representou uma vitória importante que deixará todas as demais emissoras de orelha em pé. Contudo, engana-se quem pensa que essa guerra chegou ao fim. No blog está disponibilizado o link dos programas que foram gravados na Rede Record. O que fazer? Tenho aprendido com as entidades que, em todas as situações, devemos buscar os ensinos de Jesus, especialmente o de dar a outra face, que não é oferecer um outro lado para ser batido, mas não pagar o mal com o mal. Precisamos tomar cuidado, para não criarmos intolerância por nossa vez, como em comentários que, vez ou outras, escutamos entre umbandistas, que buscam taxar os evangélicos de loucos, fanáticos, etc. Não se combate ignorância com ignorância. Temos uma ferramenta maravilhosa a nosso favor, a internet. Pela primeira vez na história, os umbandistas podem ser protagonistas de sua história, de como quem acredita que a verdade liberta. Eu penso que a melhor forma de resistirmos ao ataque religioso seja justamente fortalecendo nossa presença,
perpetuando nossos ensinos, produzindo conteúdos e divulgando-os por todas as formas possíveis, tanto presencialmente como nos terreiros, quanto em nossas redes sociais, blogs, site, etc. Eu procuro fazer a minha parte. E você? Aqui encerra o capítulo 19. Muito obrigado a todos e até o próximo capítulo.